Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Grande Mãe de Deus, rogai por nós. Irmãos e irmãs, hoje vamos ver sobre uma das verdades que a Igreja defende em seus dogmas marianos. Maria é verdadeiramente Mãe de Deus. Primeiramente, eu quero dizer o que é um dogma. Dogma é a fiel e mais verdadeira interpretação das Sagradas Escrituras. A Igreja proclama que verdadeiramente a Virgem Maria foi Mãe de Deus. E essa é uma verdade de fé que não pode ser questionada ou mudada. Como o dogma de que Jesus é Deus. Esse é um dogma da Igreja também, que não pode ser mudado. Uma fiel interpretação das Sagradas Escrituras. Uma verdade de fé. Para que todos nós possamos aceitar e viver uma verdade que Jesus ensinou. Amém? Virgem Maria sendo grande Mãe de Deus é uma verdade tão extraordinária, maravilhosa e consoladora. Sabemos que aquela menina aos 15, 16, alguns dizem até 13 anos, quando o anjo Gabriel veio até ela e ela aceitou aquela proposta, quando ela deu o seu sim com fé, o Espírito Santo veio com sua sombra. Aquilo que gerou em seu ventre foi Jesus, o Verbo, Deus. É uma verdade tão simples e lógica, porque Jesus, que nasceu em seu ventre, Jesus que foi gerado em seu coração, Jesus que foi amamentado, Jesus que esteve em seu colo, não era mais nada além do que verdadeiramente o Verbo de Deus, Deus verdadeiramente Deus. Então, logicamente, ela é Mãe de Deus. Não no sentido que ela gera a divindade de Deus, mas ela gerou a carne, ela gerou o sangue, ela gerou no seu ventre, onde a divindade desceu e ali se fez um com um homem. Jesus ali sendo verdadeiramente Deus, sendo eterno, antes mesmo da Virgem Maria existir. Ele sendo Deus e sendo eterno, no ventre dela, ele pôde encontrar uma carne, o sangue. Ali ele pôde se encarnar e verdadeiramente ser um homem. Esse é um mistério tão grande para nós, irmãos e irmãs. Extraordinário, onde verdadeiramente Jesus se tornou verdadeiramente homem e Deus. Esse é o mistério do qual nós cremos, irmãos. Jesus realmente é Deus, Deus de Deus. E também é homem. Podemos proclamar que aquele homem que estava na cruz, aquele homem que foi crucificado, aquele homem que se deu totalmente por você e por mim e por cada um de nós, é Deus. Deus. Podemos proclamar que aquele homem que andou em Israel, aquele homem que fez milagres extraordinários, aquele homem que andou no meio de nós, verdadeiramente era Deus. Essa é a dignidade da Virgem Maria. E ninguém pode tirar disso dela.
Hoje o Senhor que está ressuscitado, hoje o Senhor que está no céu, diz a palavra que Ele se elevou e foi junto ao Pai, onde está sentado à direita, reinando, governando o universo. Lá ainda Ele é o bendito fruto da Virgem Maria. Isso jamais irá mudar. Porque, irmãos e irmãs, Ele escolheu a sua mãe. Sim, Ele pôde escolher a sua mãe. E como nós filhos queremos sempre agradar a nossa mãe, Ele agradou a mãe dele, a transformando em algo maravilhoso e extraordinário. Eu quero provar, irmãos e irmãs, através das Escrituras, que Nossa Senhora, que a Virgem Maria, foi escolhida há muito tempo. Foi predestinada, foi profetizada a sua vinda. Porque ela não é uma mulher qualquer, mas ela é fundamental nos planos de Deus. Porque Jesus, sendo Deus o Pai, sabia que um dia enviaria o seu Verbo, que um dia Jesus viria. Jesus sabia que um dia viria. E desde toda a eternidade ele havia escolhido a Virgem Maria, havia sonhado com ela, adornado com tanta beleza, com tanta graça, para ser a sua digníssima mãe. Podemos ver, irmãos e irmãs, Isaías 7,14. Primeiro vamos lá em Isaías 7,14. A palavra diz: Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamará Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Aqui, irmãos e irmãs, Isaías profetiza que Deus dará um sinal. E esse sinal será que uma virgem dará à luz a um Emanuel. Deus dará um sinal de salvação para a humanidade. E esse sinal é a Virgem Maria. Maria, que dará à luz a Jesus. E lá será o sinal de salvação para a humanidade. Lá Deus havia revelado para o profeta Isaías esta grande graça. Isso se concretiza, irmãos e irmãs, em Lucas 1,43. Onde, após o nascimento, após a Virgem Maria aceitar ser a grande mãe de Deus e ter em seu ventre bendito e santo Jesus, ela foi ajudar a sua prima Isabel. E quando ela chegou até a sua prima Isabel, bastou a presença da Virgem Maria. O Espírito Santo derramou-se sobre Isabel. Isabel estava cheia do Espírito Santo. Isabel estava cheia do Espírito Santo e começou a profetizar em nome de Jesus, em nome de Deus. E uma das suas profecias está lá, em Lucas 1,43, onde ela diz: Donde me vem esta honra de vir a minha mãe de meu Senhor? Irmãos e irmãs, quando lemos esta palavra, vemos que Isabel vê a dignidade da Virgem Maria. Vê que se cumpriu a profecias em Isaías,
onde uma mulher foi elevada à dignidade de ser mãe de Deus. E ela olha para a sua pobreza, sim, Isabel olha para a sua pobreza, sua indignidade de ter uma mulher, a mãe de Deus em seu lar. E ela proclama: o que eu fiz para ter a dignidade da sua visita? E diz em seguida: pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu seio. Bastou a voz da Virgem Maria. Bastou a voz da Mãe de Deus, aquela escolhida e amada por Jesus, aquela que foi e sempre será a Mãe de Deus. E um detalhe, irmãos e irmãs, com a voz, com a visita da Virgem Maria, o Espírito Santo se derramou sobre Isabel e a criança estremeceu, ou seja, João Batista no seu ventre, recebeu a unção e a graça para ser o profeta e finalmente ser aquele profeta que um dia Jesus disse: está aí o maior profeta de todos. Ou seja, o maior profeta de todos da Bíblia, o maior profeta de todos que Jesus anuncia, foi gerado através da presença da Virgem Maria. Foi ela que trouxe a unção. O tamanho da unção, o tamanho da graça que a Virgem Maria traz é muito maior do que todos os profetas da palavra tiveram, maior que Moisés, maior que Isaías, maior que Daniel, maior do que todos os profetas, porque a Virgem Maria, ela é cheia de Deus, ela traz a plenitude de Deus, ela traz uma presença de Jesus muito maior do que podemos ouvir e entender um dia. Existe também uma outra profecia, irmãos e irmãs, lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 3. Se você tiver a sua palavra. Ele se levantará para os apacentar, com o poder do Senhor, com a majestade do nome do Senhor seu Deus. Perdão, irmãos. Capítulo 5, versículo 2. Pois assim Deus os deixará até o tempo em que der à luz aquela que há de dar à luz. Até aqui, palavra do Senhor. Graças a Deus. Para entendermos, irmãos e irmãs, essa profecia de Miqueias, devemos entender que esse período de Miqueias era um período onde a promessa de Deus, onde o povo de Deus havia se perdido. De Miqueias até Jesus foram 560 anos, onde o povo judeu, o povo escolhido por Deus, havia abandonado o Senhor ao ponto de que Deus havia os deixado. Foram 560 anos onde o povo de Deus, Israel, havia sido dominado pela Síria, Babilônia, pela Pérsia, pela Grécia e finalmente pelos romanos. O povo havia se voltado contra Deus, abandonado as suas leis, abandonado, não escutando os profetas. Eles escolheram abandonar a Deus e Deus aceitou. Foram 560 anos de maldades,
de uma decadência moral, espiritual, de um abandono das verdades de Deus. E Miqueias se levanta para profetizar, dizer ao povo de Israel, dizer ao povo de Deus, que essa decadência, que esse abandono não seria eterno. Que Deus iria levantar uma pessoa para gerar a sua grande promessa. Vamos ler de novo, irmãos e irmãos. Por isso Deus os deixará. Sim, esse tempo de devastação, da falta de Deus, do povo de Israel que foi dominado por outros povos, devido à escolha deles, iria até o tempo em que dera a luz, ou seja, até o dia que a Virgem Maria dará a luz a Jesus. Deus, Jesus, que é a grande promessa, que é a grande graça. Deus deixará o povo à mercê das outras nações. Deus deixará de se manifestar grandemente até o nascimento de Jesus. Mas depois segue. Até o tempo em que der a luz, aquela que há de dar a luz. Olha, é tão extraordinário que o profeta diz 2 vezes. Deus deixará até o tempo em que der a luz aquela que há de dar a luz. Ou seja, de dar a luz. Ter verdadeiramente Jesus, o nascimento de Jesus. Aquela que há de dar a luz. Aí está dizendo na missão da Virgem Maria. Aquela que terá Jesus é aquela que trará a luz ao mundo. Ou seja, a missão da Virgem Maria como grande mãe de Deus é trazer Jesus. É trazer a esperança. Ela, de acordo com Miqueias, é aquela que traz a esperança às nações, porque o que ela traz é seu Filho Jesus. A missão da Virgem Maria é trazer a luz às nações, é trazer a esperança ao mundo. Irmãos e irmãs, o povo de Israel e o mundo inteiro estava esperando pela manifestação de Deus feito homem. Sendo mãe de Deus, a sua dignidade é extraordinária e a sua missão é extraordinária. A sua missão é trazer Jesus às almas. A sua missão vai muito mais do que simplesmente ter fisicamente Jesus uma vez. A sua missão é fazer nascer Jesus em todas as almas. A sua missão é trazer luz e esperança a todos aqueles que procuram. Como ela fez a João Batista. Como ela fez na minha alma, como ela vem fazendo na igreja a tantas almas, como ela quer fazer na sua vida hoje, gerar Jesus. Vemos lá também em João 1,14, quando João, evangelista, descreve mais uma vez aquilo que aconteceu. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Irmãos, lá em Lucas, para já finalizarmos, Lucas 1, do versículo 30. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino
não terá fim. Para finalizarmos, irmãos e irmãs, devemos compreender o tamanho da dignidade da grande Mãe de Deus. A dignidade da qual levou lá no versículo, em São João capítulo 1, 27. João Batista diz e proclama para todos: eu não sou digno de nem de amarrar o calçado de Jesus. Eu volto a dizer, João Batista foi o maior dos profetas e ele diz que não é digno nem de amarrar o calçado de Jesus. A Virgem Maria foi digna de ter em seu ventre, de amamentá-lo, de ser conhecida hoje e sempre como a mãe dele, a mãe de Jesus. Irmãos e irmãs, para cada missão que Deus nos dá, há uma unção preparada para termos a graça de vivê-las. A Virgem Maria teve a graça e a unção, a plenitude da graça, para um dia ser escolhida como a Mãe de Deus, a Mãe de Nosso Senhor. Eu quero dizer aqui, irmãos e irmãs, que a dignidade da Virgem Maria só é reconhecida quando reconhecemos quem verdadeiramente é Jesus. Aqueles que têm a certeza que Jesus verdadeiramente é homem, porque nasceu no seu ventre, foi gerado, foi amamentado, ele foi pequeno, foi gerado por 9 meses, foi pequeno, foi uma criança, aprendeu a andar, aprendeu a escrever, porque diz o Evangelho, ele cresceu. Diz o Evangelho, ele foi submisso à Virgem Maria, a São José. Diz o Evangelho que ele cresceu em estatura, sim, o Evangelho nos atesta, Jesus verdadeiramente foi homem. E diz que ele viveu tudo exceto o pecado, para trazer a salvação em todas as nossas realidades. Aqueles que creem nisso, creem que a Virgem Maria foi mãe. A Virgem Maria traz esta verdade, que Jesus não é um Deus distante, um Deus que não conhece as nossas realidades. Sim, ele foi próximo ao ponto de viver tudo que vivemos. Então, quando olhamos para a Virgem Maria e reconhecemos que ela foi verdadeiramente mãe, lembramos dessa dignidade dela e da nossa dignidade, porque Jesus verdadeiramente, João 1,14, se fez carne e foi homem como nós, em tudo exceto o pecado. Ele conhece todas as nossas dores e dificuldades. Ele conhece todas as nossas lutas, porque Deus se dignou a ser homem. Mas também quando olhamos para a Virgem Maria e proclamamos a sua dignidade, proclamamos que aquele homem é Deus. E aqui, que todos nós possamos admirar esta graça e silenciar diante do tamanha graça que Deus fez no ventre desta mulher. Verdadeiramente Deus. E quando proclamarmos que és bem-aventurada, sim, irmãos, lá em Lucas diz a Virgem Maria, versículo 48, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Que nós possamos participar e viver e ser dessa geração que proclama bem-aventurada, porque o que trouxeste em teu ventre, Virgem Maria, nada mais é do que verdadeiramente o Senhor, Deus.
Então, quando proclamarmos a bem-aventurança dela, quando amarmos, quando proclamarmos ao mundo sua dignidade, estamos lembrando que no seu ventre nasceu verdadeiramente Deus e Jesus. Então ela nos lembra que Jesus não é apenas um homem, apenas um filósofo. Não, ele é Deus. Para encerrar, eu quero dizer, irmãos e irmãs, que a Virgem Maria é um sinal para nós de que nos leva à verdade que Jesus trouxe ao mundo, que Ele nos ama, que Ele é próximo, que Ele é perto, que Ele é Deus. E que a salvação que Ele nos trouxe é muito mais do que possamos compreender. A dignidade, irmãos e irmãs, sua, é muito mais do que você possa entender. Porque você vale um Deus crucificado. Amém.